Hoje é o episódio 9 de Hexatomb e a pergunta que não quer calar é quem vai morrer. E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E eu tenho aqui uma lista de todos que estão vivos no Hexatomb atualmente ou que não tiveram a sua morte confirmada, como eu acho que é o caso do Argano. E vamos então conversar sobre a morte de cada um deles, o que poderia acontecer, como que poderia ser essa sessão, além de falar do novo teaser que foi liberado do Ordem Paranormal. Então, vamos fazer primeiro o teaser, depois a gente volta para comentar sobre esses personagens morrendo. E também quero agradecer ao Gabriel, que se tornou membro aqui do canal. Então ele agora pode entrar no grupo do WhatsApp, tem várias coisas legais, alguns vídeos adiantados e vai ser bem interessante. Clique você também em aderir, dá uma olhada para ver se você não quer adentrar aqui ao nosso quadro de membros. E foi o seguinte, nós já tínhamos um outro teaser revelado, eu mostrei em um outro vídeo, podem ver aí no canal. E teve um novo teaser revelado depois daquele, que foi esse daqui, que diz o seguinte: a tempestade está chegando. Então ela está aqui agora em cima ao circo. E vamos ouvir aqui, é só o som da tempestade. Não tem nada demais, mas como vocês podem ver, o céu está vermelho, um vento está muito mais forte. Isso pode ser várias demonstrações, pode ser o efeito da porta do Hexatomb se abrindo, pode ser também o inferno aparecendo dentro do Ordem Paranormal, pode ser apenas uma tempestade qualquer, com um tom avermelhado por conta da lua estar vermelha. Lembrem que o último dia do Hexatomb, a lua vermelha, né, vai aparecer, né, a lua de sangue. Então, pode ser só isso também, ok? Não vamos nos acanhar e fazer várias ideias do que pode ser, porque no final das contas pode ser só a lua vermelha, tá? Algumas pessoas estão falando sobre possibilidades do que pode acontecer e tal. Vi pessoas tentando revelar se há um segredo por trás dessa imagem ou não. Teaser, nos casos, né? Não áudio nem imagem em si, né? O teaser em si. E eu vi que esta garota aqui, né? Que eu acho que... Eu não sei exatamente porque o nome é muito grande. Mas eu vou chamar de Lia por causa que parece ser o que tá no arroba, né? A gente vê aqui ela fazendo todo um tratamento do áudio. Uma primeira tentativa no primeiro teaser, onde ela sente ali que tem algumas vozes por fundo falando. Eu não consigo escutar nada, tá? Mas mostrando aqui que muita gente também colabora com essa ideia de que tem uns áudios no fundo de alguns personagens do céu, e possivelmente uma gravação de algum momento da mesa colocada ali no fundo da imagem, né, no fundo do áudio no caso. E a gente também tem o do Circo dos Psicoleiras, que ela fala que tá invertido, se você mudar parece que você ouve ali falando outro mundo. E isso daqui poderia ser então Tenebres, isso daqui que a gente tá vendo pode não ser mais a realidade que a gente estava vendo, porque como ela muito bem apontou e outras pessoas apontaram, como nesse post que eu acabei fazendo perguntando quem vai morrer, né? Uma pessoa chegou a falar aqui, que foi o Naderek, que diz o seguinte: nenhum deles, o próximo episódio se passa antes do Hexatomb. Se você notar, a mansão tá sem a casa de visão, né? No caso, a casa na árvore. E ela tá muito limpa. Eu acho que ele quer falar, tipo, não tem os apetrechos, né? Tá vendo que a casa não tá tunada, não tem a garagem, não tem nada, né? E o circo tá sem as pichações dos psicoleiras e tudo mais. Ou seja, pode ser um episódio que se passe antes desse daqui. Então talvez a gente chegue e veja um episódio que conta o passado, e a gente já teve temporadas que fez isso antes, como O Segredo na Floresta, onde a gente teve um episódio focado inteiramente no passado. Então, talvez isso se repita, ou talvez seja a teoria de que isso é Tenebres. Então, dentro lá de Tenebres, por algum motivo, ainda tem todas as estruturas do nosso mundo, meio que um Stranger Things, mundo invertido, só que sem as alterações que a gente fez aqui, né? Então pode ser essa possibilidade também. Eu tô indo mais no chute de que seja o passado do que Tenebres em si, porque nas outras vezes Tenebres não era literalmente o mundo invertido, uma cópia do nosso com céu vermelho. Não era isso, tá? Mas cada Tenebres, pedaço de Tenebres, pode agir de uma forma diferente, dependendo do seu signo e tudo mais. Então, vai que todo mundo entra em Tenebres, tá? Também pode ser essa possibilidade, tá? Mas a ideia do passado, de mostrar o que aconteceu antes, de mostrar outros personagens agindo e como que terminou, seria interessante, pelo menos para um início de episódio. A gente sabe que esse episódio deve ter 8 horas de duração, por causa que ele é o episódio mais longo da história do Ordem, já foi confirmado pelo Selbit. Então,
não acho que seria 8 horas no passado. Sem contar que a capa do episódio revela os vampiros, né? Então, o foco do episódio possivelmente vai ser eles. A não ser se contar o passado deles e que eles já ganharam o Hexatomb uma vez. E essa já é a segunda vez deles no Hexatomb. Mas eu acharia uma loucura. Mas agora fazendo o nosso bingo de morte, lembrem que eu já fiz isso na primeira vez e deu bastante certo lá na luta dos psicoleiras contra os couraça. E vamos tentar fazer de novo. Primeiro, eu já queria tirar uma pessoa daqui. Lembrando, tem que ficar 6 no final, ok? Contando com um sacrifício no mínimo, né? Então tem que ficar 6, vamos lá. Eu já chutaria a possibilidade ali de que o Cristino, ele vai embora. Ele vai entrar em Tenebres, ele vai ajudar os jogadores ali em alguma coisa e depois ele vai embora para Tenebres. Então eu tiraria ele dessa lista não como alguém que vai morrer, mas como alguém que vai embora de outra forma para poder sair desse local. Talvez esse episódio a gente confirme a morte do Argano. Eu não vejo mais muita possibilidade dele aparecendo na história, se revelando ali alguém que tem uma consciência que agora se uniu com os vampiros ou que se uniu com o nosso grupo. Não, eu acho que o Argano, literalmente, o Cellbit demonstrou ali na sessão que ele só vivia pela Escarlata e que depois da morte dela ele vai ficar parado na frente do túmulo até que algo mate. Possivelmente um incêndio ou algumas outras coisas podem acabar demonstrando que ele morreu, ok? Seria um plot se no final ele está vivo e aí alguém vai ter que matar ele, por exemplo. Mas lembre que ele se tornou também um desertor, então ele tá sofrendo pelos cortes de ser desertor, a cara dele tá abrindo, ele não era um cara que possivelmente aguentaria por muito tempo um dano externo, né? Um dano que não depende da armadura tancar, né? Um dano mais puro dele, tá? E a gente teria também personagens que eu acho que podem morrer após a morte do Kaito, né? Que seria os dois psicoleiras. Eu não gostaria de que o fim deles fossem assim, mas o Kaito e a Cindy tomaram um pouquinho de dano, não tomaram muito. Eu acho que a Cindy tomou dano, acho que o Caio nem chegou a tomar dano. Mas lembrem-se que depois de ter ali a morte do Kaito, o nosso Eloy começou a rasgar e começou a morrer. Óbvio, ele tava com muito dano tomado, o Cellbit deixou bem claro que ele já tava cansado, o Pomba também, então por isso que os dois entraram e morrendo. Mas há a possibilidade da Cindy e o Caio terem entrado e morrendo e morrer fora a cena, tá? Eu acho que isso ainda é chance. Não gostaria, mas eu acho que é chance ainda. Assim como a Cleo também pode estar muito perto da morte, tá? Eu até poderia ter incluso ela agora, mas ali pelo menos o Pomba, eu acho que quando finalizar o último sacrifício, e a Cleo, se por um acaso estiver viva ali por alguma ajuda, quando pegar o último sacrifício, não tem como eles ficarem vivos, cara. Eles já estão muito mal, eles já estão muito ferrados. A não ser se eles entrem para algum time, eu acho que eles vão então ser destruídos, vão ser consumidos ali no momento que a gente tiver o último sacrifício, não, né? O penúltimo, que pode ser o Raziel ou o Henry. Então a gente poderia considerar ali uma morte da Cleo e do Pomba. Não acho que eles chegam vivos até o final. E o time já deixou bem claro, e isso eu vi algumas pessoas questionando, a própria Kemi também já deixou bem claro, eles não vão botar o Pomba no time deles, porque o Pomba não é forte para conseguir concluir o Hexatomb. Então eles preferem colocar o Eloy, que é alguém que é um pouco mais forte e que conseguiria lidar melhor ali com os últimos combates no Hexatomb, do que o Pomba. O Pomba só entra nesse time se não tiver mais ninguém para colocar, ok? A Kemi mesmo já falou, eu já aceitei que ele vai morrer, eu sei que ele vai morrer, mas eu quero dar uma boa vida dele antes da sua morte. Então não é realmente uma coisa de tipo, cara, a gente vai colocar, fazer de tudo para que ele entre. Então, agora pensando na questão do combate. O combate contra os vampiros vai ser muito difícil. E temos personagens de linha de frente, como o Aguiar, e personagens que avançam bastante também para a linha de frente por ter ataques próximos, que é a Jai, que eu acho que não tem muita chance de sobreviver a um combate direto, tocando o Raziel, tocando o Zéfiro ali no corpo a corpo e tomando bastante dano. Então, são personagens que eu diria que tem muita chance de falecerem, tá? Durante o combate também, posso dizer que o Eloy é alguém que quando colocar a máscara e partir pra cima, ele pode até ter uma morte roteirizada, né? Aquela morte do Cellbit falar, ó, eles vão arrancar a cabeça do Eloy com um ataque só. Então era alguém que também eu deixaria ali morrer. E aí a gente chega num personagem que eu vou dizer pra vocês que pode ser ela, mas também pode ser outro personagem, que é a Alvira. Os nossos jogadores, acho que não foi conversado dentro da mesa que a Alvira cura. Eu não lembro do Henry ter falado exatamente, ó, ela é a curandeira, temos que focar nela.
Mas eu acho que os jogadores vão focar nela, porque querendo ou não, isso é um jogo, eles sabem que ela é a curandeira do grupo, e eu acho que eles vão focar nela. Não acho que é nada de metagame narrativo, nem nada do tipo, eles fazerem esse ato, até porque eles podem só considerar que o Henry falou, ó, eu tava quase morrendo e ela me ajudou, ok? Não quer dizer necessariamente que ela é a curandeira e coisa do tipo, e não lembro dessa conversa explicitamente, mas independente dessa conversa ter ou não, eu acho que a Elvira pode ser focada, mas o Velizar também pode ser focado, tá? Então vamos deixar na dúvida de qual poderia ser, mas eu acho que a Elvira poderia morrer. E aqui a gente tá com 7 pessoas. Eu sei que a gente quer a morte de todos os vampiros, mas na minha visão, até aqui a gente tá num combate bastante realista, tá? Os vampiros são fortes. Então, ter a perca do Jonas Aguiar, da Jai, do Eloy no começo do combate é algo que eu acho muito provável. O Giovanni, eu acho que se o Giovanni ele só chegar à próxima sessão e morrer para os jogadores por combate mesmo, ele não tem nenhum plano por trás, vai ser um desperdício de personagem enorme. Ele criou todo um hype no Giovanni, toda uma questão da gente entender o que esse cara tá armando, o que ele tá planejando. Ele tá 3 passos à frente de todo mundo e ele tá se escondendo. Se ele for só um covardezinho que vai tomar 2 tiros na cabeça e morrer, eu vou ficar chateado. Eu quero que ele tenha algo a mais, uma enganação. Independente dele enganar os vampiros, ou entrar no time dos vampiros, ou enganar o nosso time e entrar no nosso time, tanto faz. Eu acho que o Giovanni tem que ter algo a mais. Eu não acho que ele pode ficar só nessa mesma. Eu acho que ele pode até ser uma pessoa que chegue lá, converse nessa sessão com os jogadores, explique fraquezas dos vampiros e fale, ó, eu quero uma vaga no seu time porque eu vou te ensinar como ganhar os vampiros ali. Mas eu acho que a possibilidade de matar todos é bastante baixa, então por isso que eu tô deixando o Giovanni vivo. Kemi é por puro coração de não querer que ela morra. Labirinto, eu acho que ele sabe lidar muito bem com o personagem, mas talvez o Zéfiro consiga pegar ele e tudo mais, e ele acabe sendo morto, dando uma vaga aí pra outro personagem que eu tô considerando morto, como Alvira e tal. Mas eu acho que chegando nesse finales, ok, nesses personagens, o Velizar e o Zéfiro eu deixei juntos por uma questão de que ou eles vão focar na Alvira ou no Velizar. E o Zéfiro talvez seja aquele personagem com uma barra de vida enorme e que seja extremamente difícil de matar. Eu acho que tem uma chance disso, além de talvez ele ter uma segunda forma monstruosa, que muita gente está chutando essa ideia, tá? Então a gente ficaria na ideia de Henry ou Raziel. Um dos dois tem que morrer. Se eu for para chutar ali, tipo, quem que vai morrer, eu diria que o Raziel. Vão encontrar uma forma de matar o Raziel. Por causa que seria muito estranho a gente ter uma temporada do Henry, ter todo esse desenvolvimento do Henry, pro sacrifício final ser o Raziel. Não, o sacrifício final precisa ser o Henry. E eu sei que o Selbit, como um bom mestre que gosta de manipular a mesa e coisas do tipo, vai fazer com que isso seja bem realista. A gente vai conseguir ganhar do Raziel e deixar o Henry no final por pura decisões e escolhas dos jogadores. Mas na verdade houve uma manipulação de mestre por trás para dar uma chance maior para que o Henry consiga chegar até o final do Hexatomb. Porque assim, é o desejo da comunidade que o Henry possa ir pro final e entender o que é talvez ser o diabo perfeito. E o Raziel é a mesma coisa, tá? Mas, ok, ainda tem chance dos jogadores fazerem besteira e o Henry morrer e o Raziel ficar vivo no final. Então, esse daqui seria o último time do Hexatomb na minha visão. E seria muito interessante ver como que a Kemi iria colaborar ao final do Hexatomb com o Velizar. E o Velizar é responsável pela morte do Dalmo, sabe? Então, meio que, tipo assim, como que seria a interação desses dois? Como que eles poderiam agir, tá? O Zéfiro, obviamente, não fala porra nenhuma, mas ele vai ficar protegendo o Velizar, já que parece que ele é do Velizar, tá? O Labirinto, como que ele vai agir no final disso tudo? Ele, depois da morte dos seus amigos, ele vai querer fazer o Hexatomb? E o Henry, ele vai ou não ser eliminado ao final como um sacrifício? Como que o Giovanni vai agir nisso tudo? Lembrando que o Giovanni também pode tomar uma morte narrativa no meio do combate, dando a chance ali pro Eloy ficar vivo, pra Alvira ficar viva, ou até mesmo pro Jai e o Aguiar ficar vivo. O que importa é que os jogadores, no final, eles vão ter que entender o seguinte, né? Pessoas precisam morrer. E no final das contas, existe uma forma bem sacana de vencer esse Hexatomb, tá? Se os jogadores conseguirem matar todos os outros personagens, Eloy, Pomba, Cleo, todo mundo, e matarem apenas 2 vampiros, todos os 4 saem vivos. Por causa que não teria por que os vampiros continuarem as suas matanças se eles fazerem isso. Então, vamos falar aqui que foi Velizar,
e Alvira que acabam morrendo. Seja o Henry ou seja o Raziel, o último sacrifício a ser morto, eles 4 têm a vaga no final, ok? Então, assim, a única forma de realmente ter um final good ending seria aqui eles conseguirem matar tanto o Velizar, a Alvira, o Zéfiro e acabar deixando o Eloy vivo ali pro final, um Pomba vivo, alguma pessoa pode ficar vivo pro final, tá? Esse aqui seria o good ending ali dos jogadores, dos personagens, mas eles teriam que ser bastante desgraçados para conseguir matar os NPCs durante o combate contra os vampiros para ter mais chance deles ficarem vivos até o final, tá bom? Porque os vampiros eles vão 100% respeitar a regra do Hexatomb e eles não vão matar para que tenha menos de 5 pessoas vivas no final, mais um sacrifício, tá? Mas meu chute final fica como esses daqui, esses serão os sobreviventes e todos os outros serão as pessoas a morrer, porque eu não acho que os jogadores serão safados, esses sacanas, a esse ponto. Tá bom? Então, aqui que falou com vocês foi o Lúcio, vamos ficando aqui em mais um vídeo. Então, tivemos teaser novo, tivemos muita coisa legal e teremos uma sessão extremamente grande que talvez a minha análise seja dividida em 2 partes, por causa que possivelmente eu não vou aguentar até as 2 horas da manhã e é possível de que eu pare a análise, lance uma parte 1 e no outro dia de manhã eu acabe terminando de assistir o episódio e lance uma análise parte 2, porque eu respeito muito mais meu sono do que qualquer entretenimento nesse mundo. Então é isso aqui que falou com vocês, foi o Lúcio, o seu narrador. Ficamos por aqui no Mural de Membro e fui.